Só que aqui estão questionando porque o moleque tem 14 anos. Porque é o profeta mirim. Mas os profetas adultos, quem questiona mais no Brasil? Questiona? Eu olho para aquele moleque e eu penso, porra, se os adultos podem, o menor não pode, mas tem adulto envolvido. É o adulto que tá dando dinheiro. Conhece o pastor Arnaldo? Não, não é pastor. Ó, rapaz. É apóstolo. Desculpa, perdão. Apóstolo. Apóstolo Arnaldo. Apóstolo Arnaldo, conhece? Apóstolo Arnaldo falando do profeta Miguel? É isso, para fechar o dia? É. Num clima mais leve ali, mas também, porra, é coisa de Deus, né? Não, isso aí? É. É o apóstolo. Vamos ver? Vamos lá agora. Então vamos lá. Arnaldo Taveira, é isso? É? Acho que é, né? No personagem Apóstolo Arnaldo. Então vamos lá. Of the king, the fairy, the meme, the best, the king, the fairy is mine. Irmãos, eu quero falar aqui de um Barulho personagem da moeda. fictício. Um tal de pastorzinho. É mesmo? A barulho da moeda. Of the king, the fairy, the meme, the best, the king, the fairy is mine. Irmãos, eu quero falar aqui de um personagem fictício. Um tal de pastorzinho Miguel, amém? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Pastorzinho Miguel, um punheteirinho gospel que anda fazendo aí profetadas e pregações pela face da terra de Israel do Brasil. O moleque tá rico fazendo os stand-up gospel dele, que ele chama de pregação. Não conhece nada de Bíblia, irmão. Vive copiando as línguas estranhas dos outros pastores presepeiros. É o pastorzinho Xerox. Off deck duque deck catatá. Aí do nada ele vira e fala que viu um anjo. Viu nada, irmão. Se tu visse um anjo, tu tava se cagando. Não arrepia nem o cabelo do braço. Fala que viu um anjo como se estivesse vendo um cachorro caramelo. Ah, um anjo ali, olha lá, tô vendo um anjo ali. No demanto, irmão. Mas esse moleque é cria do meio, irmão. Aprenda uma... Cara, meu irmão, ó, eu falei isso quando eu reagi o vídeo do Profeta Miguel. Falei, cara, o moleque tem 14 anos. Você aprende a ler com 7. Ele tem 7 anos que ele sabe ler. Porra, será que esse moleque teve tempo de ler a Bíblia mais de uma vez? Será que esse moleque teve tempo de estudar, interpretar? Agora, eu não tenho como afirmar se o cara tem contato com Deus ou não tem, né, cara? Quem sou eu? Parece que não. Fato é, se o cara tem conhecimento do que ele tá pregando, né? E parece que não tem. Agora, o apóstolo Arnaldo tem? Apóstolo Arnaldo, cara, ele tá mandando a letra. Ele falou que o Miguel é produto do meio. E eu, quando o conselho tutelar proibiu o moleque de pregar, eu falei, bom, calma aí, porra, agora é o Estado que vai dar a solução. Eu até entendo, as pessoas comemoraram e tal, é isso aí mesmo. Mas assim, ali tem pai e mãe, ali tem o responsável pela igreja, tem um monte de adultos envolvidos. Se o que ele tá fazendo é crime, então esses adultos têm que responder, pô. Junto com ele. Ele é menor, não responde como crime. O Estado brasileiro tem essas coisas. Beleza, ele vai responder na inflação lá que cabe pro menor. E os adultos têm que ter. Agora, a má notícia é, se aquilo que ele faz é crime, esses adultos vão responder. Tem vários outros adultos, líderes de igreja aí, vários outros profetas, apóstolos, etc., que tem que responder também, né? Como o apóstolo Arnaldo tá dizendo aí, ele é produto do meio, né? No demanto, irmão. Mas esse moleque é cria do meio, irmão. Aprenda uma coisa na tua vida. Nenhum filho da putinha nasce se não tiver saído de um filho da putão. Vai falando, papai of the king, the power, the man and the best. E o moleque tá ficando rico, porra, milionário. Porque jogar Fortnite não dá dinheiro, mas extorquir o povo dá.
Ah, mas apóstolo Arnaldo, Jesus pregava quando era criança. Sim, mas Jesus era Deus, seu animal. Ele não era uma criança comum, ele fazia milagres, ele tinha uma missão de morrer pela humanidade. E vocês vendo esse moleque pregando... Jesus era Deus, ô animal. Tá mandando a real. Vocês não se lembram que na idade dele, vocês assistiam o programa da Xuxa? Sérgio Malandro, Balão Mágico? Acham normal essas crianças ficarem usando terno e gravata e pregando em igreja, ao invés de estar no campinho de pelada cheio de barro, jogando bola? A igreja virou uma maternidade de mini psicopatas? Por que essa pressa toda de entregar ministério nas mãos de moleques que não estão preparados ainda para a vida adulta? Um garoto de 14, 15 anos, pastor? Na idade dele eu achava que eu era o Change Griffon. Um moleque de 14, 15 anos achando que é pastor? Na idade dele eu achava que eu era um Changeman. Eu era o Change Griffon, o mais forte depois do Change Dragon. Change Griffon! O Ronaldo era o fortão. E depois o azul era o Rodrigo, que era o mais fraquinho. E esse moleque é o Change Pastor? Moleque todo malandreado, um olhar maquiavélico. Chega a dar medo. Quando vier o anticristo, ele não vai ter dificuldade nenhuma de sentar no altar da igreja de vocês, pô. Porque vocês não têm responsabilidade nenhuma com a igreja de Cristo. Qualquer um que fala meia dúzia de línguas estranhas, vocês colocam pra pregar no altar. É só trazer mídia. Meu irmão. E aí? E aí? O cara é comediante e tá falando o que serve pra muita gente. Inclusive, a gente vê os políticos lá surfando nos irmãozinhos desses camaradas aí que tem um monte de gente dentro da igreja, né? E assim, a gente não vai citar nome, né? Para não responder processo. Mas é só você ver aí, ó, os figurões que tem na internet. Olha pro Miguel, olha pros outros caras, você vai ver ali, pô, exatamente, tudo do meio. Você olha pros coaches, como eu falei, cara, o moleque tem o padrãozinho ali. Tentaram se levantar contra mim. Meu irmão, é um padrãozinho ali, coach, pô, um mini Marçal completo. Mini Marçal da Processo? Eu não quis falar o Marçal nome. não é coach. Ah, é, exato. Então não é ele, é um outro que é coach. outro Ele não é coach. coach. Muito bem, mano, volta. É que eu não quis falar o nome dos pastores, né? Acabei falando o nome do Marçal. Vamos lá. Mas o apóstolo Arnaldo tá mandando a letra, né? Qualquer um que fala meia dúzia de línguas estranhas, vocês colocam pra pregar no altar. É só trazer mídia e dinheiro que vocês abrem as portas pra eles. Pior que esse moleque que tá aí são vocês, prostitutos do evangelho. E é por isso que vocês me odeiam e jogam o povo contra mim, porque eu falo a verdade. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo desse moleque de 14, 15 anos de idade não é de ficar brincando de pastor, não, pô. É de viver a adolescência dele, é de estudar, é de brincar, é de jogar videogame. Ah, mas ele tem um sonho de ser pastor, então vai estudar a Bíblia, pô. Nem leu a Bíblia toda, vai ler a Bíblia no tempo livre dele pra se preparar pra assumir o ministério quando ele for um homem de verdade. Nem leu a Bíblia toda e já tá pregando, pô. Mesma coisa de vocês dar um carro na mão de alguém que não fez autoescola ainda. Tem que viver todas as etapas da vida. Adolescente é tempo de ser adolescente. Adulto é tempo de ser adulto. Velho é tempo de ser velho. Morto é tempo de morrer. Amém? O fruto ainda não está maduro. Vocês comem laranja verde? Se vocês tivessem lido pelo menos o livro de Eclesiastes, não estariam aqui agora tomando esporro de um personagem do YouTube. Labracante, Underheb, Undercurva. A Catuiaté e Catuiacai, Nagoya is mine. E todo dia de manhã, eu acordo e vejo uma aberração nova da parte de vocês. Uma fábrica de heresias e de blasfêmias, pô. E vocês querem criticar um personagem do YouTube? Se eu fosse filha da puta igual eles, eu estaria milionário. Porque esse moleque não tá ganhando pouco dinheiro não, irmão. É muito dinheiro. E eu vivo com pouco que eu recebo dos meus shows de comédia e os meus membros dizimistas do YouTube. Por isso eu peço a você, que gosta de mim. Dizimistas. Membro dizimista, mano. Cara, o que ele tá contando aí, cara? Ó, eu ainda fui prudente quando eu olhei e falei, porra, o moleque, eu não posso dizer, né? Eu não vou aqui mexer na fé de quem tá lá dando dinheiro pra ele, porque são adultos. Se o adulto tá sentindo o dinheiro é dele,
eu acho que eu fui prudente. Fui prudente ou fui cagão? Acho que eu fui prudente. Prudente. Porque eu não quero, cara, assim, eu entendo o seguinte. As pessoas colocam a fé das pessoas como otários. Chamam as pessoas de otário porque o pastor é o malandro e o resto é tudo otário. O que eu entendo? Eu fui ensinado assim também, né? Quem tá fazendo ali de coração com fé em Deus, tá no seu ato. Tá cultuando a tua fé na pura essência aí no teu coração. Se o cara lá tá metendo a mão no dinheiro, ele vai prestar conta. Beleza. Só que aqui estão questionando porque o moleque tem 14 anos. Porque é o profeta mirim. Mas os profetas adultos, quem questiona mais no Brasil? Questiona? Então, eu olho para aquele moleque e eu penso, porra, se os adultos podem, o menor não pode, mas tem adulto envolvido, é o adulto que tá dando dinheiro. Uma relação próxima aos profetas adultos, líderes de igreja, né? Uns usam chapéu, outros usam negócio na cabeça, outros usam não sei o quê, os outros dão apoio político e por aí vai, são muitos. São muitos. E, cara, qual desses homens aí são homens santos de Deus? Não sei, cara. Só Deus. Deus sabe. Na hora certa, se aquilo que tá na Bíblia lá é verdade, se funcionar, se acontecer, esses caras vão pagar a conta. Tu tem que acreditar em uma coisa. É isso que eu acredito. Se eu acredito nisso, guerreiro, seja profeta amiguinho ou profeta adulto, botou a arma na cabeça do cara, envolveu com sacanagem, lavou dinheiro dentro da igreja, tem ligação com tráfico, traficou droga, comprou armamento, tudo isso com dinheiro da igreja, vagabundo. Pegou o microfone, tocou o coração das pessoas, pessoas acreditaram cegamente que tal coisa ia acontecer, que a mudança na vida dele, ou uma doença, se essas pessoas se sentem bem, se essas pessoas mudam a vida. É fé, pô. Seja católico, evangélico, umbanda, qualquer outra coisa. É fé de cada um. Agora, partindo da premissa da ignorância das pessoas, de que as pessoas são otárias, aí o apóstolo Arnaldo tá brilhante, né? Tá tirando onda, inclusive com os líderes que fazem a mesma coisa, né? Como que ele fala? Ficou puto com o personagem, né? Vocês botam a igreja contra, né? Contra ele, porque ele deve receber várias críticas, né? Dos membros, dos fiéis da igreja. E ele é só um comediante do YouTube. Porque se ele fosse ladrão igual os outros, ele tava rico. E ele ganha só com dízimo, com dizimista do YouTube. É porque potencial ele tem, né, cara? Tem. Se ele tivesse uma igreja de fato, se ele não fosse só um comediante, um personagem, ele poderia ser, porra, o profeta do bigode, né? Olha lá. Pouco que eu recebo dos meus shows de comédia e os meus membros dizimistas do YouTube. Por isso eu peço a você, que gosta de mim, puder me ajudar aí no meu canal, tem um clube de dizimistas, que eu boto vídeos exclusivos para os meus seguidores. Ficarei muito grato com a ajuda de vocês aí. É assim que eu tenho me mantido. Prefiro viver fudido com o Siena 2011. Mas não tô milionário extorquindo os outros, não, pô. Tô tendo uma vida digna de qualquer outro youtuber que tá aí com um membro dizimista também nos canal deles, pô. Eles têm também lá o clube de membros dos canais deles. Por que eu não posso ter o meu, pô? Só porque eu faço o apóstolo? Amém, irmão? Muito melhor fazer o apóstolo Arnaldo que enganar o povo com o pastorzinho da Shopee. Beijo no demanto. Que Deus te elimine. Demanto. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom.
É isso, ó. Próximo show, ó. Rio de Janeiro aí, mano, volta. Vamos lá, mano, volta. Assistir o cara. Cadê, mano? Volta aqui, mano. Volta, acorda. Cara, mandou o papo. É engraçado. E tem seu mérito, né? Agora, se vão atacar o pequeno, tem que atacar o adulto também, né? Porque Mas aí. o modus operandi é o mesmo, né? Já atacaram bastante. E os caras sobreviveram. Então, por isso que eu entendo que cabe aos pais conduzir o Miguel e o líder da igreja conduzir a igreja. Se for ruim, as pessoas vão sair da igreja. Se for bom, as pessoas vão continuar. Se as pessoas são enganadas e não tem mudança na vida dela, elas vão sair da igreja. A igreja vai estar vazia. Se a igreja está muito cheia, as pessoas, os adultos querem estar ali, cara. A igreja dele está cheia e a dos outros pastores também estão cheias. Os adultos. Agora não. Vem o conselho tutelar e proíbe o moleque de pregar. Por quê? Porque o moleque faltou à escola. Porra, que maneiro, né? Beleza. Aí tem um monte de outras crianças fora da escola largada. Esse aí, pelo menos, tem uma família, tem as coisas como responsável. Tem criança sem responsável que o conselho tutelar não faz o papel deles. Tem crianças no crime, tem criança o dia todo aí na rua roubando, furtando. Aí alguém vai dizer, mas o pastorzinho Miguel tá roubando também. Aí é aquele choque, né? Se aquilo é fé ou se aquilo ali é charlatanismo. E aí, mano, volta. Tu tá em qual? É o charlatanismo, parece que ele acredita, né? Acho que não tem como ele ser um personagem, né? Com 14 anos. E aquela oratória, enfim. Agora, teve o camarada, o apóstolo Arnaldo falou que ele acaba replicando ali alguns outros pastores, né? Que já são consagrados, já estão na mídia há bastante tempo. E ele acaba replicando de fato ali, fala línguas, né? Eu não vou aqui, obviamente, julgar, né? Mas o camarada disse aqui que estelionato religioso é crime. Cara, Mas como é que você define? É isso que eu tô falando. Se ele acredita, se é um personagem ou não, parece que ele acredita no que ele tá falando ali, irmão. Eu acho que um garoto de 14 anos falar do jeito que ele fala pra multidão, talvez ele tenha sido instruído, ou de fato, o moleque tem um dom ali da palavra, só que tem que, né, ser lapidado ali, né, tem que... Cara... Mano, Walter, o que eu falei aqui? Você tá sempre aqui junto comigo, então você vai lembrar. Eu disse que ele tem um dom pra vender. Sim. Não é? Sim. Ele tem um dom pra vender curso, igual o Marçal. Ele tem um dom pra vender carro. Se ele fosse vendedor de carro, ele ia vender carro. E pra vender fé, ele também tem um dom. O moleque é desenrolado. Como que ele não consegue rir? É isso. Como que ele não consegue, cara, fazer aquela porra ali, se ele desacredita, se ele é um personagem? É uma habilidade fodida. Como? Então o cara é muito habilidoso. Habilidoso pra enganar as pessoas na fé, ou com um produto que não vale nada, ou com uma coisa que, pô, uma promessa, qualquer coisa. Então, assim, igual ele, tem um monte de adulto. E como ele tem 14 anos, ele ainda é inimputável. Ele não responde por ele. Mas os responsáveis, sim. Porra, então prova que é crime e cumpre os responsáveis. O pai e a mãe, os responsáveis, os pais e o líder e o pastor da igreja. Ponto. Agora, atacar só a criança não me parece razoável. É o Estado intervindo aí de uma forma que ele não faz com outras crianças que estão aí largadas. Agora, o que espanta, obviamente, é como é que o ser humano tá, né? Eu, por exemplo,
Cara, não sei, eu acho que isso é muito particular de cada um, mas como é que você vai ver como líder religioso um menino que não tem experiência de vida alguma? Você vai se aconselhar com um líder, né? Assim, eu acho que é mais ou menos isso, né? A questão do dom ali, o pastor, né? Ele pastor porque ele vai liderar as ovelhas, né? Eu acho que tem todo esse contexto e tal, né? Agora, vai liderar a igreja ali, o pessoal ali. Agora, um menino, profeta, apóstolo, pastor, mirim, que seja, tem experiência de vida de quê? Vai aconselhar as pessoas em quê? Cara, Mas também não dá pra falar mas que, a né? questão, quando tu bota fé, não é experiência de É, vida. Se o moleque tem um dom, cara que acredita, ele vai falar, cara, não é ele, é Deus que tá falando. é, Ele, tudo isso não é porque ele teve experiência de vida, é porque ele foi usado, por cara. Deus, é. E o cara de 20 e poucos anos, o cara tem a mesma interpretação. E o de 30, porque os caras hoje que tem 60 anos, se- quase 70 ou até mais, eles já são um fenômeno dono de igreja desde quando eles tinham 30, porra. Sim. Se você quiser citar nome aí, tem um monte. Valdomiro, Edir Macedo, mais quem? Malafaia, mais quem que tem? Eu conheço os três. Só conhece esses três? Tem Tem vários. o R.R. Soares também. Não, Não tem o sei, tal né? de Agno... Como é que é? Tem o moleque novo aí, que é novo, que é o Salles. Cadê? Agnor Duque. Agenor Duque. E tem um outro aí também que o sobrenome é Salles. O cara tem igreja assim, ó, lotada, 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 lotada. E o camarada que tem 70 já tinha a igreja dele lotada com 30. Entendeu? É isso. Cadê? Leonardo Salles aí, Leonardo Salles. Cláudio Duarte, o pessoal tá falando e tal. São muitos e muitos e muitos e muitos que o público acredita que ele é um homem de Deus, pô. A fé não tem como refutar, irmão. E você vai dizer que não é? Tem como. O que você vai fazer? Se você acreditar, tu vai. Se não acreditar, não. Tu não vai. E na igreja do Miguel? Do pastor Miguinho? Se tu acreditar, tu vai. Se tu acreditar, tu não vai, mano. Ah, porra, mas isso aí é um estelionatário. Se tu quiser perder, vai lá e dá o dinheiro. Se tu não quiser, dá. E quem perdeu? Deu na fé. Da mesma forma que deu em outras igrejas. Porra, é o que eu acho que é razoável. Tô fazendo o mesmo julgamento, olhando o ato de fé em vários outros cultos religiosos, em várias outras igrejas, denominações diferentes. Ponto. Agora, voltando aqui pro vídeo, o que o comediante fala? Ele é produto do meio. Não tem um filho da putinha que não tenha saído um filho da putão. E o que ele tá fazendo, outros fazem. E Há por aí muito vai. tempo. Há muito tempo.